Paulo, o apóstolo, ele estava admirado pelo fato da igreja ter se distanciado do evangelho que ele pregou com tanta veemência nas regiões da Galácia. E ele diz assim em Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É bem interessante Paulo dizer que a igreja estava se afastando do evangelho da graça para outro evangelho, o qual não é outro. Na verdade, ele quer dizer que é um evangelho muito parecido, que tem similaridades, mas na sua essência ele foi modificado, justamente no que diz respeito à graça de Deus. Ele diz assim que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando Paulo fala sobre isso, ele dá algumas orientações que servem para nós também hoje, porque ele diz assim, mas ainda que nós mesmos, ele está se referindo a ele próprio, ele diz, se nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema significa seja maldito. Isto é, Paulo diz assim, que se ele mesmo modificasse ou pregasse um evangelho que acrescentasse algo além, não deveria ser aceito. E mesmo que um anjo viesse, muitos estão dizendo que viram anjos e que anjos os orientaram, muitas seitas surgiram na base de ouvirem anjos que anunciavam alguma coisa além daquilo que foi anunciado a princípio, o Evangelho da Graça de Deus. Então, todos estes, no ponto de vista de Paulo e pela orientação de Paulo aqui em Gálatas, devem ser considerados anátemas, isto é, malditos. Nós devemos nos separar, nos distanciar destes. E ele repete no versículo 9, ele diz assim, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que é ir além? É quando se acrescentam elementos novos ao evangelho do Senhor. É quando as novidades teológicas começam a surgir. E é interessante que em cada época surgem coisas novas, né? E tudo que surge e é pregado por aí, nós devemos fazer com que passe pelo critério das Escrituras Sagradas. É assim que devemos agir, para mantermos uma boa relação, uma saudável relação com o nosso Deus no Evangelho da Graça que nos foi pregado.